semana que vem. Oh, Alexandre vai bater em mim. mas pelo menos eu lembrei para a próxima etapa, não foi esquecido. Beleza. Você faz, Inês? Faço sim. Vamos continuar nessa vibração gostosa, nessa harmonia, nesse calor humano que transcende e é um calor espiritual. Nos sentimos abraçados pelos amigos espirituais que compartilham conosco desses momentos de estudo, de preces, que nos auxiliam. A eles agradecemos todo esse carinho com que nos acolhem e nos auxiliam ao entendimento necessário, fortalecendo a todos nós. Agradecemos, Senhor, por toda semana estarmos juntos aqui, nessas preces estudo, e com a prece do Pai Nosso, que dedicamos a todos os irmãos que neste momento se encontram inconsoláveis. Que essa luz penetre todos os lares, penetre todos os corações. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis cair quando em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Agora o Antônio já colocou para gravar agora, ele não vai esquecer mais. Não, agora não tem erro, não, viu? Está tranquilo. Acontece. Tinha uma abelhuda que prestava atenção, a abelhuda nem para isso está servindo, tá vendo? É o item 168, é isso? Isso. Ô, louco, não foi. É só um minutinho. Localizar 168. Engraçado. Eu não sei se eu... Não estou achando aqui. Página 177, pelo menos no meu PDF. Então está próxima a essa página, 177. Tradução de Guilherme Bar... É que eu não sei de que capítulo que é. É a segunda parte, capítulo 14. É o Médiuns Videntes. Então, eu acho que foi esse o meu erro. Só um minutinho. Ah, interessante. Tá certo. Perdão. Pronto, achei. Eu estava no capítulo seguinte, perdão. Muito bem. Então, nós estamos vendo os diversos tipos, né, de médiums e é importante a gente conhecer, né, todos os aspectos, né, das visões, aparições, os médiuns que vêm, aqueles que não vêm, dividir o que é do próprio médium, dividir aquilo que aparece para os outros, porque pode misturar com mediunidade de efeitos físicos, né? Então, vamos lá. Você lê para nós, Beth, por favor? Sim, vamos lá. Item 168.
é preciso distinguir as aparições acidentais e espontâneas da faculdade propriamente dita de ver os espíritos. As primeiras são frequentes, sobretudo no momento da morte das pessoas que o vidente amou ou conheceu e que o vêem prevenir de que já não pertencem a este mundo. Há inúmeros exemplos de fatos deste gênero, sem falar das visões durante o sono. De outras vezes, são parentes ou amigos que, embora mortos há mais ou menos tempo, aparecem para avisar de um perigo, dar um conselho ou pedir um serviço. O serviço que o espírito pode solicitar consiste geralmente na execução de uma coisa que não lhe foi possível fazer em vida ou o socorro das preces. Estas aparições constituem fatos isolados, que apresentam sempre um caráter individual e pessoal, e não efeito de uma faculdade propriamente dita. A faculdade consiste na possibilidade, se não permanente, pelo menos muito frequente, de ver qualquer espírito que se apresente, ainda que seja absolutamente estranho ao vidente. É esta faculdade que constitui, propriamente dita, falando, o médium vidente. Entre esses médiuns, existem aqueles que só veem os espíritos evocados, cuja descrição podem fazer com minuciosa exatidão, com todas as suas particularidades, gestos, expressão da fisionomia, os traços do semblante, as roupas e até mesmo os sentimentos de que parecem animados. Há outros em quem a faculdade da vidência é ainda mais ampla. Veem toda a população espiritual do ambiente a se mover em todos os sentidos, como se estivesse cuidando de seus afazeres habituais. Muito que bem. Vamos ler o item 169, porque o Kardec continua no assunto. Certa noite, assistimos à apresentação da ópera Oberon, em companhia de um médium vidente muito bom. Havia no salão um grande número de lugares vazios, muitos dos quais, no entanto, estavam ocupados por espíritos que pareciam participar do espetáculo. Alguns se colocavam junto de certos espectadores, dando a entender que escutavam as suas conversas. No palco se desenrolava outra cena. Por trás dos atores, muitos espíritos de humor jovial se divertiam em arremedá-los, imitando seus gestos de modo grotesco. Outros, mais sérios, pareciam inspirar os cantores e fazer esforços para lhes dar mais energia. Um deles se conservava sempre junto de uma das principais cantoras. Julgamos as suas intenções um tanto levianas e o evocamos após o término do ato. Ele nos atendeu ao chamado e reprovou com severidade o nosso julgamento temerário. Não sou o que pensas, sou o seu guia e seu espírito protetor, e estou encarregado de dirigi-la. Depois de alguns minutos de uma palestra muito séria, ele nos deixou dizendo: adeus, ela está em seu camarim, é preciso que eu vá vigiá-la. Em seguida, evocamos o espírito Weber, autor da ópera, e lhe perguntamos o que achava da execução de sua obra. Não foi de todo má, mas foi fraca. Os atores se limitam a cantar, faltou inspiração. Depois acrescentou: espera, vou tentar dar-lhes um pouco do fogo sagrado. Logo foi visto no palco,
pairando acima dos atores. Partindo dele, uma espécie de eflúvio se derramava sobre os intérpretes, aumentando-lhes consideravelmente a energia. Oi? Continua? O 170? O 169 acabou. Ah, tá. Não, é que eu, eu pensei que ia ter a sequência. Não, por enquanto, vamos deixar essas duas coisas. Então, o Kardec ele faz uma diferenciação bastante grande entre o médium vidente mesmo, né? E. Opa, um pernilongo aqui. Desculpem. E aqueles que recebem de quando em quando a visita, né, de um espírito que vem falar, geralmente é um espírito amigo ou um espírito, né, ligado àquela pessoa que dá notícia de que alguém faleceu, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Então, isso pode ser uma coisa extremamente fortuita. Aconteceu, pronto, acabou. Né? E pode acontecer outras vezes, mas não frequentemente. Agora, o médium vidente é aquele, né, que ele costuma ver os espíritos sempre. Geralmente, né, durante uma reunião mediúnica, fica mais fácil, exatamente porque todos estão congregados no mesmo ambiente, com o mesmo objetivo. Então, o campo mediúnico de todos os médiuns se expande. Todos estão, né, percebendo as coisas, e o médium vidente, então, tem facilitada a sua faculdade. Então, ele consegue ver o que está acontecendo, ele consegue ver espíritos junto de um médium ou de outro. Ele muitas vezes pode falar assim para o dirigente da reunião: olha, tem um espírito assim, assim, junto daquele médium, mas o médium não está querendo dar passividade. Pode acontecer. Né? Então, ele vai perceber, né? E muitas vezes a própria equipe espiritual, né, mostra determinados quadros para ele como um alerta, uma orientação de alguma coisa. Né? Então, este é o médium vidente, aquele que consegue ver os espíritos. E tem aquele que tem a vidência não somente facilitada durante o trabalho mediúnico, né? A vidência ocorre diuturnamente, onde ele estiver, ele pode estar vendo os espíritos. E, ao estar vendo os espíritos, isso pode ocorrer no local de trabalho, numa viagem, aonde for, ele consegue ver os espíritos. Né? Então, na história aqui contada pelo Kardec, né, o médium vidente que estava com ele conseguia ver todos os espíritos presentes ali. Não era um único. Mas pode acontecer também de um médium de psicofonia, ou também um médium de psicografia. Ah, que coisa, hein? Eles estão falando que aqui perto da minha casa tem dengue, então eu não quero receber. Perdoem, pessoal, mas se esse espírito, se esse Está precisando de uma raquete elétrica aí. eu acho que sim, viu? Mas as minhas palmas aqui estão assustando todo mundo. Desculpem.
Mas muitas vezes, né, durante o trabalho mediúnico, o médium passa a ver o que está acontecendo, ou o que aconteceu, né? Ou aquilo que a equipe espiritual também está mostrando para o espírito. Ela vê como se estivesse passando um filme, né? Então, são coisas, né, que são aspectos da mediunidade que variam bastante, ok? Muito entre um médium e outro, né? Mas a gente deve pensar assim, a mediunidade de evidência é quando realmente o médium está vendo o que está acontecendo naquele momento, do ponto de vista da vida espiritual. Esses essa visão, né, sobre o passado do espírito, né, ele pode estar vendo projetado em algum lugar os pensamentos e sentimentos e a visão que tem o espírito, né, que está guardado na memória do espírito. Então, o espírito presente ali emite seus pensamentos, ele tem aquela lembrança e aquilo, de alguma maneira, né, é mostrado ao espírito pela equipe espiritual. E o médium tem a facilidade de visualizar isso, né? Mas isso não é ver o mundo espiritual, mas ele está vendo, na verdade, né, aquilo que é mostrado pela equipe espiritual para o espírito e também para o médium vidente, né? Tem outros médiuns que podem estar recebendo o espírito, né, mas não tem essa percepção de visualizar aquilo que está ocorrendo no local, ou com o espírito, ou aquilo que ocorreu com o espírito em vidas passadas, né? E aí não se caracterizaria como vidência. Então, como vidência mesmo, é esse aspecto aí que o Kardec falou. Está vendo o espírito, né? Então, é diferente do termo aparições, que, de uma certa maneira, o pessoal confunde na mediunidade de efeitos físicos, né, com espíritos que aparecem para muita gente, né? Eles se tornam visíveis, né? Aí não é uma mediunidade de ninguém, é só o fato do espírito conseguir fazer isso daí. Lógico que deve ter um médium de efeitos físicos com o qual ele possa trocar, né, os seus fluidos, né, usar os fluidos para fazer a coisa. Mas aí não é evidência. Dúvidas, comentários? Tudo em ordem? Então vamos para o item 170. Eis outro fato que prova a influência que os espíritos exercem sobre os homens, sem que estes o percebam. Assistíamos, como naquela noite, a uma representação teatral com o outro médium vidente. Conversando com o espírito espectador, disse-nos ele: estás vendo aquelas duas senhoras que estão sozinhas naquele camarote de primeira classe? Pois bem, posso fazer que deixem o salão. Dizendo isso, o médium ouviu ir colocar-se no camarote em questão e falar às duas. Temporal aqui, desculpa. De repente, as damas que se mostravam muito atentas ao espetáculo se entreolharam, parecendo consultar-se mutuamente. Depois, se foram e não mais voltaram. O espírito, então, nos fez um gesto cômico,
para mostrar que cumprira a palavra. Não o tornamos a ver, para pedir-lhe maiores explicações. É assim que muitas vezes testemunhamos o papel que os espíritos desempenham entre os vivos. Observamo-los em diversos lugares de reunião, em bailes, concertos, sermões, funerais, casamentos, etc. E por toda parte os encontramos atiçando paixões más, soprando discórdias, provocando rixas e se regozijando com as suas proezas. Outros, ao contrário, combatiam essas influências perniciosas, porém, raramente eram ouvidos. Então, é interessante, né? O espírito vai lá e fala, só que a forma como Kardec narra, né, fica interessante, né? Porque ele fala assim, que eles, depois que o espírito fez a coisa, as damas não voltaram mais, né? E ele não teve como contar. Ele fala como se ele também estivesse a ver, né? Não o tornamos a ver para aquele espírito, para pedir-lhe explicações mais amplas. Então, na verdade, é lógico que ele estava falando o médium vidente que tinha lido. O importante aí, né, é que esse fato, né, e mesmo o outro, né, mostram claramente a questão, um exemplo claro aí, da questão 459 do O Livro dos Espíritos, não é? Se os espíritos nos influenciam. Eles falam, sim, na maioria das vezes são eles que vos dirigem. Veja que ele conseguiu mexer com as duas pessoas, né, as duas senhoras, estavam no camarote de primeira classe e elas foram embora. Ele conseguiu o intento, né? Logicamente que elas têm o seu espírito guardião, né? Mas geralmente nós não estamos, principalmente quando nessas situações, né? Nós não estamos nos ligando aos nossos mentores espirituais, né? Mas nos deixamos influenciar por espíritos, né, que se nos assemelham em pensamentos e sentimentos. Foi o que ocorreu aí, né, no caso narrado aí pelo Kardec. Né? Comentários? Pô, Eduardo, interessante que a gente está estudando no Pensamento e Vida, né? Nós estamos terminando o estudo sobre a oração. E Emmanuel, né, traz para a gente a importância da oração como um ato de vida do nosso dia a dia, né? Nas atividades que nós estamos fazendo, seja no trabalho, no planejamento, ao dirigir, ao nos relacionar com as outras pessoas, né? A importância é a gente estar com o nosso pensamento ligado, né, ao nosso Pai. A oração como um ato de vida. Uhum. E a gente vê a importância disso nesse relato aqui, de uma observação de um médium, de médiums, né, vidente, e chama a atenção que, porém, raramente era atendido, porque raramente nós estamos em processos de oração, ou seja, ligados a Deus para nos tornarmos instrumentos do bem, né? Esse já sabemos da 459, né? Você tem o cuidado de nos lembrar dela sempre, né? Devido à importância dela. E por que a gente, sabendo de tudo isso, a gente se deixa levar muitas vezes por esses pensamentos
menos felizes. Deixa a gente absorve esse pensamento. Nós estávamos comentando exatamente isso. A gente se deixar influenciar e não se perguntar se esse pensamento vem de Deus, né? Porque Deus é amor, é sabedoria. Se vê um negócio contrário, você pode saber que não é. Muito interessante. Eu só queria, aproveitando que tem alguns que participaram do curso, né? Do estudo, né? Do curso, o estudo. E aqui vem dar um exemplo prático do que nós estávamos conversando e pensando, né? Mas é isso mesmo. É impressionante, né? Aqui fica extremamente claro o que acontece, né? E se nós, o ponto-chave, na minha opinião, disso que você estava falando, né, é o seguinte: por quem nós queremos ser influenciados, né? Esse é o ponto. Então, muitas vezes, a gente vê o circo pegar fogo dentro de casa, né? No nosso local de trabalho e tal, e a gente não faz nada. A gente deixa o fogo consumir tudo, né? Quando, se nós pudéssemos parar e nos ligar, né, aos nossos mentores espirituais, podia vir a inspiração para a gente poder jogar água, né, para apagar o fogo. E tem um exemplo que ocorreu comigo, né, e eu acho que eu já contei, um monte de gente já deve ter lembrado, que eu morava em São Paulo lá e tinha uma ruazinha que ficava do lado da. Se chegava numa avenida, eu morava na avenida e não tinha lugar para estacionar ali. E também não tinha vaga ali. Então a gente deixava o carro nessa ruazinha ali. E o meu pai, né, precisava sair e a chave do carro não se achava. E ele gritava aqui, e um gritava de lá que não tinha, que ele não tinha deixado, que ninguém tinha pegado. Tava aquela confusão toda. E eu, ao invés de entrar na confusão, eu pedi assim, né? Eu pensei assim, puxa, não podia ser inspirado para achar essa chave. E aí eu, pumba, levantei, saí para fora de casa, caminhei até a esquina, certo? Abaixei na porta do carro, embaixo estava a chave, aonde tranca, né? Estava caída ali a chave. Eu peguei a chave e voltei e levei para todo mundo. E expliquei o que aconteceu, né? Então, veja, a gente podia ter feito, né? Eu podia ter participado da gritaria, tal. Ó, vocês pensam que é pouca gente na minha casa? Não era, não, né? Então, né, virava um pandemônio. Mas, graças a Deus, naquela oportunidade eu tive a intuição certa, né? Então, essa é a questão que o Antônio está colocando, né? Da gente poder fazer as escolhas. Eu vou ajudar a aumentar o tamanho do fogo, a proporção do fogo, ou eu vou tentar apagar o fogo? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer, né? E trabalhar internamente isso daí dentro de nós, para que isso se torne a gente cada vez mais ser o bombeiro, né? Aquele que apaga o fogo e não o que põe lenha na fogueira, né? Então, é isso. Algum comentário de alguém? Não? Muito bem. Olha, tem chovido bastante, né? E pode acontecer de cair a energia aqui em casa. Então, se cair, eu perder sinal de internet, vocês continuam, por favor, tá bem?
Então, vai lá. Ele tem 171, é isso? Isso. A faculdade de ver os espíritos pode, sem dúvida, desenvolver-se, mas é uma daquelas cujo desenvolvimento deve processar-se naturalmente e não provocado, caso não queira ser joguete da própria imaginação. Quando o germe de uma faculdade existe, ela se manifesta por si mesma. Em princípio, devemos nos contentar com as que Deus nos concedeu, sem procurarmos o impossível. Quem quer ter demais acaba correndo o risco de perder o que já tem. Quando dissemos que os casos de aparições espontâneas são frequentes, item 107, não quisemos dizer que sejam muito comuns. Quanto aos médiuns videntes propriamente ditos, ainda são mais raros e há muito que desconfiar dos que pretendem gozar dessa faculdade. É prudente só lhes dar crédito diante de provas positivas. Não nos referimos sequer aos que alimentam a ridícula ilusão de ver os espíritos glóbulos que descrevemos no item 108. Falamos apenas dos que dizem ver os espíritos de modo racional. Algumas pessoas, sem dúvida, podem enganar-se de boa fé, mas outras também podem simular esta faculdade por amor próprio ou por interesse. Neste caso, deve-se levar em conta principalmente o caráter, a moralidade e a sinceridade habituais. Todavia, é sobretudo nas particularidades que se pode encontrar o meio mais seguro de controle das manifestações, já que existem algumas que não podem dar margem a qualquer suspeita, como a exatidão em retratar espíritos que o médium jamais conheceu quando encarnados. O fato seguinte pertence a esta categoria. Uma senhora viúva, cujo marido se comunica frequentemente com ela, estava certa vez em companhia de um médium vidente que não a conhecia nem a sua família. Em dado momento, o médium lhe disse: "Vejo um espírito perto da senhora." "Ah", disse ela por sua vez, "com certeza é meu marido, que quase nunca me deixa." "Não", respondeu o médium, "é uma mulher de certa idade. Está penteada de modo estranho, traz uma faixa branca na testa." Por essa particularidade e outros detalhes descritos, a viúva reconheceu sua avó, em quem absolutamente não pensava naquele momento, de maneira tal a não deixar qualquer dúvida. Se o médium quisesse simular a faculdade, ser-lhe-ia mais fácil concordar com o pensamento da senhora. Entretanto, em vez do marido, que ocupava sua mente, o médium vê uma mulher com uma particularidade no penteado, da qual coisa alguma lhe podia dar ideia. Este fato prova também que a visão do medianeiro não era reflexo de qualquer pensamento estranho. Veja-se o item 102. Isso. Então, algumas pessoas, né, realmente trazem a mediunidade de evidência desde sempre, né? Muitos, inclusive, têm a evidência e nem sabem que estão vendo os espíritos. Muitas vezes é tão natural para elas ver os espíritos que elas acham que são pessoas. Elas só ficam intrigadas, no primeiro momento ficam meio perturbadas, porque elas falam assim: "Ah, esse espírito, essa pessoa aí, assim, assim, a gente fala, mas que pessoa, né?" Aquele filme
do Divaldo Franco é bem uma historinha assim. Ele via os espíritos, ele ia atender como se fossem pessoas. Para ele, não fazia diferença, né? E aí os amigos começaram a dizer para ele, sim ou não, pode atender ou não vai atender não, que está tudo bem. Não é ninguém. E ele sabia que eram espíritos, né? Então, essas pessoas, muitas vezes, né, depois de um certo tempo, param de relatar que estão vendo os espíritos. Então, a mediunidade de evidência é natural e ela vai ocorrer sempre, seja com o conhecimento do médium sobre a mediunidade, sobre a mediunidade de evidência, ou não, né? Então, isso não existe, já vai. Isso não existe diferença, né? Agora, o que o Kardec está falando é que nós precisamos ter um pouquinho de cuidado, né, na questão de exercitar a evidência, né? E ele coloca principalmente o fato, né, de lembra que sobre a psicografia ele fala para a pessoa se exercitar, né? Ele fala lá, pode se exercitar, pode fazer isso, aquilo, né? Mas, no caso da evidência, ele fala, não, não faça isso. Por que que não deve fazer, né? Bom, porque, como nós já dissemos, o espírito, desculpa, o médium, quando começa o desenvolvimento mediúnico, em que ele começa a estudar e ver todos esses aspectos da mediunidade, né? Ele vai falar assim, bom, então eu preciso permitir que a visão ocorra, ou eu tenho que estar equilibrado, né, para realizar a contento a minha tarefa de médium vidente. A mediunidade é sempre dada para nós com o interesse do nosso progresso espiritual, né? Muito bem. Então, ele fala, não influencia a evidência, não atice, né, a evidência, deixa que ela vai naturalmente aparecendo. Você vai tomando esse cuidado, né, e passando a narrar nos momentos certos, propícios, e não a torto direito para A, B ou C, né? E ele ainda alerta sobre a possibilidade do médium ser enganado. Então, ele sugere a mediunidade da vidência não deve ser exercitada como ele falava da psicografia. Entretanto, só para nós situarmos adequadamente a questão, a evidência no ambiente apropriado, no trabalho mediúnico, né, em que você tem toda a equipe espiritual preparada, a mediunidade da evidência é muito útil, muito, muito útil, né? E o médium precisa se evangelizar. Por quê? Porque ele vai ver cenas, muitas vezes, que não são absolutamente nada agradáveis, né, no plano espiritual. Ok? Muito bem. Eu acho que é o Antônio que pediu a palavra. Fui eu. Inês. Vai lá, Inês. Eu me lembrei de uma moça que eu conheci quando eu ia lá em Uberlândia, e ela me contou a história dela. Ela sofreu um processo obsessivo lascado. Ela ficou até internada, a família internou em sanatório, uma sobrinha que acabou visitando e retirou-a de lá, porque entendeu que não tinha nada a ver com loucura. Ela via
os espíritos, só que eram os obsessores. E era tão real para ela que tudo o que eles ordenavam, faziam ameaças, ela acreditava piamente que estava sendo ameaçado, que eles podiam realmente fazer, porque ela os via, eram reais, né? Então, eles davam ordens para ela, ordens malucas, né? Por exemplo, defecar na rua, no Uhum, meio das pessoas, e ela uhum, se via constrangida a obedecer, tamanho o sofrimento que eles lhes impunham, né, por medo, por ameaça à família e outras coisas. E ela uhum. achava que eram pessoas que estavam fazendo isso mesmo. É. Então, ela me contou essa história. Muito tempo se passou, eu perdi contato com ela. Uhum, Eu sei que ela conseguiu se desvencilhar dessa subjugação aí, fazendo uma arrecadação de muitos mantimentos, conseguiu um caminhão e levou até um lugar muito necessitado, e foi onde eles começaram a tirar o pé do acelerador com ela, e ela conseguiu, então, ser levada a um tratamento, então, espiritual, né? uhum, Mas a questão que eu coloco aqui, o médium que está trabalhando, que já tem conhecimento e que é um médium vidente, né, que conhece o espiritismo, já é complicado. Para aqueles médiums que não têm contato com a doutrina, que desconhecem a questão da mediunidade e a família entende que é loucura, a coisa se complica muito. Quantos casos não deve ter ido parar dentro das psiquiatrias, né? Que ficavam até enjaulados por conta de obsessões. E me parece, assim, nesse momento, que essa mediunidade da vidência agrava mais ainda, né? Na verdade, é, a mediunidade da vidência, ela é uma faculdade como qualquer outra, desde que haja por parte do médium, né, uma mudança significativa, né, no seu modo de ser, de agir, em que ele passe, né, a amar o próximo, a fazer a caridade e tudo, né, ele fica menos sujeito a esses processos obsessivos. Então, veja que, independentemente do médium ser esclarecido ou não, né, o processo obsessivo pode se instalar, inclusive no médium experimentado. Não tenhamos nenhuma dúvida de que todos nós estamos sujeitos a um processo obsessivo, né? A qualquer momento pode ocorrer, né? A mediunidade de evidência, ela, vamos dizer assim, o problema dela é que, para determinadas pessoas, né, ela se torna mais impressionável, né? Ah, se você vê um espírito muito feio, né? Um espírito que se apresenta numa forma toda distorcida, toda ou uma forma de um animal, né? E essa vibração do espírito acompanha a imagem, né? Se o médium não estiver bem equilibrado, ele pode se desequilibrar, ele pode, né, ficar muito assustado. E o susto, o medo, né, facilitam a ação do espírito ainda mais, né? Então, sim, a mediunidade de evidência, né, se a pessoa é bastante impressionável, ela vai ficar, né,
com medo e pode se desequilibrar. Mas isso pode ocorrer também com outros tipos de mediunidade, né? Mesmo as Sem dúvida. sensações, o tato, né? De espíritos em determinadas pessoas, que aí elas não veem nada, mas ela sente aquela pressão, como se tivesse alguém do lado, né? Tudo aquilo que possa nos impressionar mais, né? Desde que nós estejamos, vamos dizer assim, facilitando a ação dos espíritos com o nosso proceder, com o nosso modo de ser no dia a dia, nos coloca à mercê deles, né? Mas a mediunidade em si não é prejudicial. É importante a gente saber. Sempre é o que fazemos dessa mediunidade. Né? Qual o bem que vamos fazer? Não somente ao próximo, né? Mas como a nós mesmos, porque na medida em que nós estudamos e aprendemos a nos evangelizar, né? Naturalmente vamos ajudar o próximo e vamos nos precaver contra a obsessão, contra o processo obsessivo. Mas ele deixa isso bem claro aqui, né? Então, é muito importante que a gente... Ele cita aí de algumas coisas, né? Espíritos glóbulos e tudo. Eu não lembro exatamente aqui agora, mas ele dá o item, né? E aí a pessoa pode ir tentar buscar mais importante, mais informação, né? E aí dá a história dessa viúva, mostrando claramente que o médium, né, descrevia uma pessoa diferente, não era a do marido, né? Mas também fica muito patente aqui como muitos médiums, né, eu estou colocando entre aspas, ou falsos médiums, né, induzem as pessoas e vai, né, tentando ganhar a confiança. Então, esse médium permite, né, o médium fala uma coisa que não é médium. Ele fala uma coisa e a pessoa fala assim, é o meu marido. Isso, aí ele está me dizendo que, né, é Jack, né, o nome dele. Não, não, é Marcos. Então, Marcos, isso mesmo. E aí começa a tecer todo um conjunto de coisas a partir da informação da própria pessoa que está recebendo, entre aspas, né, a comunicação, né, do espírito que ela pensa que é um espírito, quando, na verdade, não é. Então, nesse caso específico que o Kardec está colocando aqui, ficou evidente, né, que o médium estava falando a verdade. Né? E aí é um exemplo de como que a mediunidade pode ser exercida, né, de maneira correta. Né? Não podia simplesmente seguir em frente usando as informações da mulher, mas não, ele foi bem claro lá, né, sobre o que ele estava vendo, né? E confirmou, né, que o espírito só podia ser o da avó dela. Muito bem. Mais algum comentário? Dúvidas? Muito que bem. Então, vamos
para médiuns sonambúlicos. Item 172. O sonambulismo pode ser considerado como uma variedade da faculdade mediúnica, ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. É sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos. Ele tira de si mesmo o que expressa. Em geral, suas ideias são mais justas do que no estado normal, e mais amplos os seus conhecimentos, porque sua alma está livre. Numa palavra, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha, é passivo, e o que diz não vem dele. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, ao passo que o médium expressa o pensamento de outrem. Mas o espírito que se comunica com o médium comum também pode fazê-lo com um sonâmbulo. Aliás, o estado de emancipação da alma provocada pelo sonambulismo facilita essa comunicação. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e o descrevem com tanta precisão quanto os médiuns videntes. Podem conversar com eles e transmitir-nos o seu pensamento. O que dizem, fora do âmbito de seus conhecimentos pessoais, quase sempre lhes é sugerido por outros espíritos. Aqui está um exemplo notável em que a dupla ação do espírito do sonâmbulo e do outro espírito se revela de modo inequívoco. Continua? Vamos ver a história, o fato. O item 173. Um de nossos amigos utilizava como sonâmbulo um rapaz de 14 a 15 anos, de inteligência muito vulgar e instrução extremamente precária. Entretanto, no estado de sonambulismo, deu provas de lucidez extraordinária e de grande perspicácia. Distinguia-se principalmente no tratamento das enfermidades, tendo feito grande número de curas consideradas impossíveis. Certo dia, dando consulta a um doente, descreveu a moléstia com absoluta exatidão. Não basta, disseram-lhe, agora é preciso que indiques o remédio. Não posso, respondeu meu anjo doutor, não está aqui. Quem é esse anjo doutor de quem falas? O que dita os remédios. Então não és tu que vês os remédios? Oh, não, eu já não disse que é o meu anjo doutor que os indica? Assim, nesse sonâmbulo, a ação de ver o mal era do seu próprio espírito, que para isso não precisava de assistência alguma, embora a indicação dos remédios lhe fosse dada por outro espírito. Não estando presente esse outro, ele nada podia fazer. Quando só, era apenas um sonâmbulo, assistido por aquele a quem chamava seu anjo doutor. Era sonâmbulo médium. Muito bom. Essa explicação do Kardec, né, e esse exemplo que ele dá, tira de nós essas dúvidas, né? Existem mesmo pessoas as quais se usa o termo sonâmbulo, né, ou sonambulismo, que sai um pouco, né, da esfera da mediunidade, não, da medicina, né, da psiquiatria, que usa o sonambulismo, né, a pessoa, ele é sonâmbulo, né, ele tem esse aspecto de sonambulismo, né? E aqui o Kardec deixa bem claro que o sonambulismo, o que acontece é que o espírito do médium
né, num estado alterado de consciência, passa a realizar coisas que ele traz dentro de si como espírito imortal, que viveu muitas e muitas vidas e que tem muito conhecimento. E aí ele vai fazendo, né, uso deste conhecimento durante o fenômeno sonambúlico. Entretanto, exatamente por estar nesse estado alterado de consciência, ele consegue mais facilmente ver o que está acontecendo no mundo espiritual. Ele consegue ver os espíritos. E esse caso específico, ele tem um guia espiritual que é médico e que se utiliza da mediunidade dele para curar as pessoas, passando a medicação que vai curar aquela pessoa que foi, né, vamos dizer assim, diagnosticada a sua doença pelo sonâmbulo. E aí ele dá o exemplo deste jovem, né, que no seu estado normal, uma inteligência mediana, provavelmente sem muito estudo, né, mas que, quando entra nesse estado sonambúlico, passa a se apresentar, né, como um espírito mais elevado, né, com maior conhecimento. Só que ele vê também esse guia espiritual, e é esse guia espiritual que passa a receita, né? Então, e ele fala, eu não posso fazer nada se não tiver ele aqui. Então, nessa hora, ele está fazendo o quê? Ele passa a ser médium. Primeiro, por estar vendo. Segundo, pelo fato dele ser utilizado pelo seu guia espiritual, que é médico, né, a fazer prescrições de receitas e receitas para as pessoas que vinham procurá-lo. Então, ele se torna médium nessa hora. Então, a coisa se confunde bastante. Uma coisa anda muito junta uma com a outra. Eu acho que se alguém quiser falar alguma coisa, a gente tem uns minutinhos, mas nós vamos parar nesse item 174, ok? Pois não. Ô, Eduardo, só estava lembrando aqui o estudo de Mesmer, né, sobre o magnetismo. Kardec trabalhou muito tempo com Mesmer, né? Estudou bastante antes de elaborar, né, fazer todo o estudo do espiritismo. Ele conhecia bem esses fenômenos. Inclusive, esse caso, se eu não estou enganado, é descrito em um dos livros de Mesmer. Eu não me lembro exatamente. Posso estar falando uma bobagem. Mas era muito comum isso, né? Inclusive, o sonambulismo era induzido pelo processo dos passes magnéticos, né? Isso. E eles faziam os desdobramentos, o espírito passava a ter uma visão mais clara, né? Ele se manifestava com conhecimento que ele não tinha na vida corriqueira, né? É muito interessante o estudo, que inclusive Kardec coloca que o magnetismo e a ciência espírita, né, são ciências irmãs, né? Então é muito interessante quando a gente vai estudar essa questão do magnetismo animal, né, que era o que eles chamavam na época de Kardec, né? Muito interessante. Eu estava aqui, eu estava lembrando dessas citações de Mesmer, né, sobre o Foi o hipnotismo, que criou, né, esse o termo. termo magnetismo animal, né? Foi ele mesmo. Tinha um médium americano, não sei se era Slater, eu esqueci agora, mas ele tinha também, ele era um pouco mais instruído do que esse jovem,
e ele também fazia isso. Ele fazia, dava receitas e tudo, só que o, só que era tudo dele, né? Mas o que era interessante é que ele também era médium, e ele tinha um guia espiritual que, se não me engano, era um, ele se apresentava como um índio americano, se não me engano, né? E esse guia espiritual falava sobre reencarnação, sobre a existência dos espíritos, né? Sobre o progresso espiritual através da reencarnação e tudo. E o médium não aceitava isso de jeito nenhum. Só que era ele mesmo que falava, certo? E ele mesmo que escrevia as coisas. Eu falava, como é que pode aparecer essas coisas, né? Se eu não acredito nisso, né? É muito interessante, né, Eduardo? E lembrar que toda noite a gente se desprende, né? Pois é. Eu, eu já tive um colega, morei na pensão com ele, que era sonambúlico, né? Era cômico, né? Porque a pessoa levanta, vai para a cozinha, toma água, sai. É um negócio até assustador, né? Mas é muito interessante. A minha mãe, a minha avó e meu avô tinham que fazer trancar, né, a porta da casa, porque minha mãe, com tenra idade, assim, tipo 5, 6 anos, 7, ela levantava de noite e ia andar na linha de trem. Meu avô era da área trabalhava em linhas de trem, né? Eu esqueci o nome de quem trabalhava nas ferrovias aí. Esqueci o Ferroviário, nome. né? Hã? Ele chamava de ferroviário mesmo. Ferroviário, exatamente. Ele era ferroviário, isso. E eles tinham que trancar e tinha que ter uma tranca lá em cima, sabe? Para ela não abrir. Porque ela simplesmente levantava, tomava água e saía pela linha. Eles passaram a trancar tudo. E eu tenho um outro irmão que levantou, estava dormindo na casa de um primo lá em São Paulo, levantou e saiu andando, mas só que ele estava no beliche de cima. Na parte de cima do beliche, ele caiu e quebrou. É um magnetizador que está Oi? Não é a Cláudia que estava perguntando se é o magnetizador. Eu falei, acontece, né? provocado, Eduardo. Esse sonambulismo é um espírito que está magnetizando. Não, Não? não, 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 né? não. É o próprio espírito mesmo da pessoa que entra nesse estado alterado. Eu lembro da espiritualidade explicando que a pessoa tem assim facilidade de desprender-se, Uhum, de ampliar, né? E facilita muito a mediunidade isso também, né? É o uhum. que acontece com a gente na mediunidade, é você se afastar um pouco e dar espaço, né, para que o outro transmita o pensamento. Então, tem um pouco, a gente tem um pouco disso na mediunidade, né? É. Mas é muito Nós vamos rico. ter que encerrar. Já passamos, hein? O papo é bom. É. Então, vamos agradecer à equipe espiritual pelo carinho, pelo amparo que nos deu ao longo de toda esta hora. Pedir que sejamos, ao longo da semana, inspirados sempre para o bem, para o amor do próximo, que nós possamos nos tornar cada vez mais instrumentos da espiritualidade superior para a implantação mais rápida, né, do cristianismo em nós, né, os ensinamentos de Jesus, o Evangelho, né, primeiramente dentro de nós e segundamente, né, em todos aqueles que estão próximos, para que isso se espalhe por toda a terra. Que a paz de Jesus esteja conosco e com esse pensamento de amor ao próximo, doando o que temos de mais puro em nosso coração,
ofertamos a prece de Pai Nosso dedicada ao amigo mais necessitado, encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas como perdoarmos nossos devedores, nossas ofensas como perdoarmos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. É isso. Obrigada, Eduardo. Eu- Boa noite. Boa Boa noite. noite a todos. Boa Boa semana. noite. Boa semana. Parabéns, viu, Cecília? Obrigada. Um abraço. Hora do bolinho. Obrigada. Parabéns. Tchau, então. Derruba nós aí, Antônio. Ele não vai derrubar nós, olha. Eu vou derrubar. Tchau. Tchau.